Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Viva com Fé. Eu sou a Gres e hoje eu tô aqui para anunciar o início de uma série super especial que eu preparei para vocês, para a gente falar sobre perdão. Uma série? Sim, uma série, porque não dá para falar de perdão rapidamente. Perdão tem uma série de vieses, tem uma série de perspectivas, tem várias formas de olhar e muitas formas da gente explorar esse tema. Algumas pessoas me procuraram dizendo: Gres, você fala de perdão como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Qual é a receita? Não tem receita, mas eu me proponho, numa série de 5 vídeos, explorar esse tema sobre todos os vieses que eu sei que consigo e espero realmente poder te ajudar nessa caminhada rumo ao perdão. Sim, é uma caminhada, porque o perdão é um processo. Ele não acontece de repente, ele não acontece da noite para o dia. É um processo e a gente vai vivendo um pouco dele a cada dia, conforme a gente cresce em conhecimento, em maturidade, conforme a gente direciona as nossas expectativas. Eu espero que você aproveite ao máximo tudo que eu tenho para oferecer e espero que você me ajude a divulgar esse vídeo, a divulgar essa série, para que você ajude mais e mais pessoas a vivenciarem esse processo de perdão. Falar de perdão não é algo tão simples e nem tão fácil. Exige um pouco mais de nós. Exige que a gente tenha força de vontade, que a gente queira mesmo mudar. Exige de nós sacrifício, exige renúncia. E são algumas palavrinhas que muitas pessoas, ao ouvirem, já vão cair na tentação de encerrar esse vídeo. Mas se você está aqui, eu creio firmemente que você foi chamado de alguma forma. Então, quero te pedir que você seja resiliente, que você persista, insista, porque tem algo ao longo dessa série que vai tocar o seu coração. E talvez basta uma coisinha que toque mesmo o nosso coração para que a nossa vida se transforme, para que seja aquela coisinha que faltava, sabe? Para a nossa ficha cair. Então, se você não é inscrito, já clica aqui embaixo, já se inscreve, já ativa o sininho lá do lado para você receber a notificação dos próximos vídeos dessa série. E além de compartilhar, obviamente, curta o vídeo e comente ao longo dessa série, comente à vontade. Eu, pessoalmente, leio todos os comentários, recebo todos eles com muita alegria e eles me direcionam e me ajudam a chegar onde eu preciso chegar com vocês. Vamos lá? Tem gente que se pergunta por que ou para que perdoar. O que isso muda na vida de alguém? Tem gente que vai dizer que é melhor não mexer nas coisas que já passaram, nas coisas que já foram. O perdão não vai mudar os fatos e pedir desculpas, muito menos. Chorar e se arrepender e sofrer por algo que já aconteceu é inútil, porque é como chorar pelo leite derramado. Mas talvez você já esteja um passo à frente e os seus pensamentos e as suas dúvidas acerca do perdão sejam outras. Talvez você pense: eu perdoo, mas eu não esqueço, mas toda vez que eu lembro eu sofro. Gres, como saber se eu perdoei de verdade? Como saber se o meu arrependimento foi suficiente para eu alcançar o perdão? Eu perdoo, mas eu fico sempre com a sensação de que eu não perdoei. Eu peço perdão, mas eu tenho sempre a sensação de que eu preciso pedir novamente. Então, eu proponho que a gente comece essa série entendendo a importância do perdão. Para que serve, o que de fato ele muda na nossa vida, o que esperar desse processo. E por que nós temos que viver esse processo? Porque é tão importante e imprescindível. Não dá para deixar esta questão para depois. Se você tem algo ainda pendente na sua vida que precisa ser vivenciado a respeito do perdão, a hora é agora. Então fica comigo até o fim e bora entender a importância do perdão. Se a gente não entende
a importância do perdão e do arrependimento, dificilmente nós vamos dar a relevância que esse tema tem. Então a gente precisa entender para conseguir dar a relevância necessária, para conseguir se mobilizar em torno disso, em torno de mudar os fatos, as circunstâncias do jeito que elas se apresentam para você hoje. Perdão é uma palavra pequena, mas de um significado profundo. E realmente não dá para termos uma caminhada ao lado de Deus. Não dá para a gente andar por muito tempo, pelo menos, ao lado de Deus, com o coração cheio de mágoa e ressentimento, porque não consegue perdoar. Também não dá para caminhar ao lado de Deus com o coração cheio de orgulho, que te impede de pedir perdão. Perdoar e pedir perdão são duas condições necessárias para se ter uma vida ao lado de Deus. Eu tenho, embora eu não perdoe e nem peça perdão. Você tem por pouco tempo. Sua caminhada não vai durar muito tempo. Vai ser um relacionamento instável e você está perdendo a oportunidade de vivenciar esse processo em toda a sua profundidade e extensão. Há muito mais te esperando quando você conseguir, de fato, perdoar e ser perdoado. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que o perdão não serve para nos livrar das consequências. E que realmente o perdão não vai mudar nenhum fato que já aconteceu. O perdão começa com uma necessidade individual que tem uma dimensão interna. Necessidade de quê? Necessidade de cura, de libertação, de salvação, necessidade de sermos perdoados e necessidade de liberarmos amor. Porque todas as vezes que perdoamos, nós liberamos amor. Dimensão interna porque cada um vai sentir de uma forma diferente todas essas necessidades reverberarem dentro dele. Bom, através do perdão, a gente libera o amor. E o mundo precisa de amor, porque sem amor, os nossos relacionamentos fracassam. E o primeiro relacionamento que vai fracassar é o seu com Deus. É do amor que vem a paz. Se a gente não libera amor, a gente não consegue viver a paz interior. E se a paz interior não nascer primeiro dentro de cada um de nós, ela jamais vai existir fora de nós. Então veja que uma coisa puxa a outra, está ligada a outra. Então quando a gente resolve um problema, várias outras coisas vão se resolvendo meio que por consequência, meio que automaticamente. O perdão, como tudo na vida, é uma decisão, começa por uma decisão e perpassa pelo nosso livre-arbítrio. Porém, contudo, todavia, entretanto, se você já se decidiu a ter uma vida ao lado de Deus e caminhar ao lado dele, neste momento o perdão deixa de ser uma opção e passa a ser uma condição. Nós podemos escolher se a gente quer ou não ter uma vida ao lado de Deus. Você pode escolher se quer ou não caminhar ao lado dele, mas a partir do momento em que você escolhe estar ao lado dele, você automaticamente aceita os termos e as condições. E quais são eles? Amar e perdoar. Ter um coração puro, humilde e também saber pedir perdão. Então, a partir do momento em que você se decidiu caminhar ao lado de Deus, não é mais opcional o perdão. Ele passa a ser uma condição. Nós sempre podemos escolher o que vamos fazer, mas nem sempre nós temos poder, ou quase nunca a gente tem poder, sobre o que o outro vai fazer, sobre a resposta que virá. Eu escolho como eu vou agir, mas o que isso vai gerar no outro, que impacto isso vai trazer para a minha vida, isso eu não tenho como saber. Você pode escolher quais sementes você vai plantar, mas você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Não dá para plantar uma coisa e colher outra. Então a gente escolhe sementes, mas dependendo da semente que você escolher, é aquele fruto que você vai ter. Então,
eu definitivamente não tenho poder sobre a colheita. Eu tenho poder sobre o plantio. Então eu diria que o perdão tem a ver comigo. Ele não tem a ver com o outro. Ele não depende do outro. Ele depende de mim. Esqueça todo o resto. Esqueça o outro. Esqueça a circunstância. Ah, mas tem coisas que dá, tem coisas que não dá. O perdão tem a ver com cada um de nós, com o que a gente vai fazer diante do que o outro nos fez ou diante daquela situação ocorrida. Esqueça todo o resto. O único poder que nós temos na nossa mão é com relação a nós mesmos. Então, perdoar não tem muito a ver com o que o outro fez, mas sim está relacionado ao que eu vou fazer diante disso. E por que eu digo que o perdão é uma condicional para andarmos ao lado de Deus? Porque se a gente não perdoa, a gente não recebe o perdão para nós. Ah, mas eu não preciso do perdão. Eu não erro tanto. Eu sou uma pessoa correta, justa. Seu foco está totalmente errado. Para que a pessoa tome consciência do quanto ela precisa do perdão de Deus, ela precisa primeiro se despir do seu orgulho, da sua soberba, vestir as sandálias da humildade, reconhecer que ela não é melhor que ninguém e que ela precisa tanto, tanto, tanto do perdão de Deus, que ela faria qualquer coisa para conseguir ser perdoada. E esse qualquer coisa inclui a coisa mais difícil: perdoar. E por que eu digo que o perdão nasce de uma necessidade interna? Uma necessidade interna de cura. De cura do quê? Das nossas feridas interiores. E você poderia me perguntar, e o que são as nossas feridas interiores? São todas as coisas que você viveu e passou pela tua vida, das quais até hoje você não aceitou. Tudo que a gente não aceita na nossa vida forma uma ferida na nossa alma. Curar essas feridas é somente através do perdão. Pode ser as coisas que os outros te fizeram, ou pode ser a situação que aconteceu e que te feriu e que fez com que você ficasse parada no inconformismo, na não aceitação. Porque pode parecer piada, mas a maioria das pessoas está bloqueada no processo de perdão, porque ela está inconformada com a sua própria vida, inconformada com aquela situação, inconformada com a atitude que aquela pessoa teve. E aí a gente trava no processo. Uma vida sem perdão é uma vida inconformada, é uma vida ressentida, que ela multiplica as suas próprias dores. E isso dói em quem? Na pessoa que está sentindo aquilo, na pessoa que não está liberando esse perdão, ou que não está conseguindo pedir perdão. E a gente ganha a gente potencializa a nossa carga de sofrimento, e não precisava ser assim. Existe uma outra forma de fazer as coisas, que não é multiplicando as coisas ruins, nem o sofrimento, nem a carga emocional negativa que toda aquela situação te traz. E essa forma melhor envolve Deus, envolve o perdão. A falta de perdão, ela limita a nossa fé, limita a nossa capacidade de amar, limita a ação de Deus na nossa vida e muitas vezes acaba impedindo que as graças de Deus cheguem até nós. Se não houvesse o perdão, cada vez que eu errasse com o outro, eu deixaria de existir na vida dele. Pensa o quanto isso seria pesado. Pensa numa família onde um não perdoa o outro e aos poucos, ao longo da história, um deixaria de existir na vida do outro. Pensa no quão dura seria uma realidade se o perdão não existisse. Obviamente que o ser humano tem muito mais facilidade para receber do que para dar, né? Dizer que Deus te ama e quer te perdoar é uma realidade muito fácil de ser recebida por nós. Mas quando eu te digo que para que você receba isso, você precisa ser humilde, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão, aí o bicho pega.
porque aí isso exige um pouco mais de nós. Receber as coisas de Deus não exige tanto, mas cumprir as exigências para que isso chegue até você, aí as pessoas não querem. Existe uma dificuldade muito grande nisso. Sempre, como tudo na vida, tem o lado que a gente recebe com mais facilidade e tem o lado que a gente vai receber com mais ressalva. Perceba que todas as situações da sua vida são assim. Tem um lado que você quer olhar para ele com mais facilidade, tem o outro lado que você prefere negligenciar ou fingir que ele não existe. Mas veja, negligenciar e fingir que ele não existe não vai fazer com que de fato ele deixe de existir. Só vai ganhar força para que quando ele volte para sua vida, ele vai voltar com tudo. Então, melhor pararmos, respirarmos fundo e encararmos de uma vez por todas a realidade dos fatos e das circunstâncias. A realidade é essa. Você pode e vai receber o perdão e o amor de Deus. Mas para isso, você precisa saber pedir perdão, saber perdoar. E aí? Vamos encarar? Bom, hora da revisão. Vamos recapitular? Em primeiro lugar, eu preciso me livrar do orgulho para conseguir perdoar. Eu preciso ser humilde para conseguir pedir perdão. E eu preciso decidir por uma vida ao lado de Deus para reconhecer o quanto eu necessito do perdão dele e o quanto a minha necessidade do perdão de Deus implica na minha necessidade de perdoar o outro. Ponto número 2. O perdão é uma necessidade individual e interna. Eu sei que eu necessito do perdão de Deus, então eu sei que necessito perdoar, e quando existe perdão, existe a cura das nossas feridas interiores. Eu curo todas as coisas que eu não aceitei até hoje. Eu me curo das feridas causadas pelas pessoas que eu não aceitei e pelas circunstâncias que eu vivi que eu não aceitei e pelas decisões que eu tomei na vida e que eu não aceitei. Quando a gente obtém a cura, a gente se liberta do peso dessas feridas. E essa libertação faz com que, enfim, a gente seja capaz de dar e de receber amor. E perceba, nada do que eu disse até agora gira em torno dos outros. Esqueça tudo e esqueça todos, porque o perdão não está relacionado ao que os outros nos fez ou aos erros que nós cometemos ou que os outros cometem. O perdão está relacionado ao que nós fazemos depois que tudo isso acontece. Tá bom até aqui, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero poder contar com a ajuda de vocês na divulgação desse vídeo, dessa série. O mundo precisa de mais amor e o amor não vai existir enquanto as pessoas não vivenciarem o processo de perdão na vida delas. Então, faça a sua parte, ajude, espalhe, seja um reprodutor, seja um compartilhador das coisas que realmente podem mudar a vida das pessoas. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo. E toda segunda-feira, às 19h45, um episódio novo aqui no YouTube. Estou esperando por você. Muita luz no seu caminho e muita paz no seu coração. Thank you.